Oremos. Senhor Deus, ó Pai, agora te peço, Senhor, Pai, para a tua serva, Senhor, Pai, que veio para esta lição, Senhor Deus, ó Pai, que já tem usado, eu te peço, usa a tua voz, Senhor, Pai, para falar conosco, o que nós necessitamos ouvir e aprender. Eu te peço, em nome de Jesus, nos ajuda, que possamos estar com nossos corações abertos, nossa mente aberta, para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, podem tomar assento. E vamos aqui dar continuidade às nossas lições que nós estamos já estudando. Já vimos o mundo do apóstolo Paulo logo na primeira lição, e na semana passada nós vimos sobre a perseguição que ele fazia aos cristãos. Nós estamos com um número bem reduzido hoje, mas vamos estudar. Lição número 3. Vamos falar então da conversão do apóstolo Paulo, ou do apóstolo Saulo, como você quiser chamar ele, seja Saulo, seja Paulo, é a mesma pessoa. Paulo é apenas o nome romano, tá bom? Mas é apóstolo Saulo e apóstolo Paulo, como você quiser. Vamos lá então. Vamos ler o textual então da nossa lição? Atos 9, 3 e 4 diz o quê? E indo, subitamente, o cercou o quê? Um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, que tu me persegues. Isso. Irmão Roberto, leia para nós a verdade prática. A verdade da conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Isso. Então, o que nós vamos focar hoje é sobre a conversão do cristão mesmo, né? Aquele que realmente reconhece Jesus Cristo como Salvador e Senhor. As 3 áreas que precisa mudar e ser transformada na vida de uma pessoa ao se encontrar com Cristo, que foi o que aconteceu na vida aqui de Saulo. Amém? Então, quando Saulo ele se encontra com Jesus Cristo, lá no caminho para Damasco, a vida dele foi completamente regenerada. E quando nós falamos nessa palavra regeneração, o que é algo que está sendo regenerado? Por exemplo, quando uma pessoa ela sofre uma queimadura na sua pele, né, muito grave, e passa um tempo, aquela pele começa a crescer novamente, está formando novamente, né, está sendo regenerada, está ali formando uma nova pele. A regeneração ela é mais ou menos dessa forma. A regeneração do cristão, quando nós nos encontramos com Cristo Jesus, a nossa vida, o velho homem, né? O velho homem, ele vai ser ali regenerado, porque o pecado ele acaba com o ser humano. O pecado ele desgasta, né? Mas na regeneração nós nos tornamos uma nova criatura. Acontece uma regeneração na nossa vida. Amém? E a vida de Paulo ali foi completamente regenerada. A sua faculdade intelectual foi regenerada de que maneira? No conhecimento ali do Senhor, né? A luz veio à mente dele. Nós vimos na semana passada que ele era zeloso, mas ele não conhecia ao Senhor Jesus. E naquele encontro com Cristo, a mente dele foi iluminada, né? Então ele teve ali uma regeneração intelectual. Também ele teve ali a sua faculdade emocional, também foi afetada de que forma? Ele começou a sentir a tristeza, depois da luz que veio à mente dele, ele sentiu a tristeza de perseguir os irmãos dele, os cristãos, né? Então também a sua faculdade emocional foi ali regenerada, e também a faculdade de sua vontade, né? Não tem como alguém se encontrar com Cristo sem passar por essas 3 transformações
que é a intelectual, é a emocional, mas também a nossa vontade. A nossa vontade muda. Paulo, quando teve um encontro com Cristo, os desejos dele já eram outros. O desejo dele era se desgastar em prol do Evangelho. Ele dedicou toda a vida dele completamente ao Senhor. A vontade dele não era mais com relação a este mundo, mas era com relação à vontade do Senhor. Ele serviu toda a vida dele, depois de se encontrar com Cristo, ele dedicou toda a vida dele ali para servir ao Senhor, para pregar o Evangelho aos gentios e também aos judeus. Na introdução diz assim: a conversão de Saulo de Tarso indiscutivelmente foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nessa lição veremos como ele passou por uma mudança radical. Por que foi uma mudança radical? Quem via Paulo antes e via ele transformado, nossa, que mudança radical, E nós até louvamos muito ele, que mudança, o Senhor Jesus fez em mim, Que mudança, como que é a música? Sai em mim, fez o meu... E essa mudança que Jesus faz na nossa vida, ela é radical, porque vai completamente ao contrário da vida que vivíamos antes. Então é algo que impacta, algo radical, é aquilo que é impactante. As pessoas olham, uau, isso é radical, é impactante. E essa transformação na vida do cristão tem que impactar as pessoas que estão ao nosso redor, a todos que nos conhecem. Saulo teve essa mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Ele teve a sua própria experiência ali com o Senhor Jesus Cristo. Como nós já falamos, o nosso professor também falou na semana passada, ele conhecia as Escrituras, ele era zeloso, ele perseguia os cristãos por zelo, mas ele não tinha ainda o entendimento de quem era Jesus Cristo. E muitas vezes, isso pode acontecer conosco, de nós estarmos, eu creio que foi bastante enfatizado isso na aula passada, mas muitas vezes nós podemos achar que estamos agradando ao Senhor, porque estamos numa igreja, porque estamos seguindo uma religião, achamos que estamos bem, mas muitas vezes não conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Saulo era dessa maneira. Ele não conhecia o Senhor Jesus Cristo, mas ele conhecia a palavra. Quantos conhecem a Bíblia? Aqui nós temos uma igreja de etadianos. Muitas vezes conhecemos a Bíblia, mas não conhecemos o Senhor. É interessante que mais ou menos 2 semanas atrás eu estava meditando naquela passagem que fala: procura apresentar-te a Deus aprovado. É um versículo que quem faz etade ou fez ou se formou ouviu muito. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Mas quantas vezes nós realmente nos apresentamos aprovados? Será que só o fato de eu terminar um curso teológico já estou aprovada? Muitas vezes não. Eu posso fazer 4 anos de etade, depois 2 anos de bacharel e não estar aprovada diante de Deus. Porque a aprovação do Senhor vem no obedecer. Então, não adianta eu me encher de conhecimento, como Saulo também tinha conhecimento, criado aos pés de Gamaliel. Não adianta muitas vezes a gente se inchar de conhecimento e ser reprovado com tanto conhecimento. E Saulo estava reprovado, ele não conhecia o Senhor. Mas aí o Senhor, ele encontra com Saulo. E então, há essa transformação primeiramente no seu intelecto. Ele começa ali a entender quem verdadeiramente é o Senhor. Continuando. Assim, se por um lado
tomou a iniciativa. Por outro, Saulo respondeu com arrependimento em fé. Isso aqui eu vou falar um pouquinho mais quando chegar num certo ponto aqui, tá? Mas só aqui dando uma a iniciativa de Deus foi de mandar Jesus Cristo salvar. A salvação está à disposição. Deus já tomou a iniciativa de salvar a humanidade. Mas isso não basta. O homem, o ser humano, tem que responder a essa iniciativa de Deus através do quê? Do arrependimento, da fé. Nós vamos ver que o ponto de partida, tá, é a graça do Senhor. Ele nos concede a salvação. Mas e a minha responsabilidade? É responder com o meu arrependimento, com a minha fé em Jesus Cristo. Conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Ponto número 1. A conversão de Saulo é sua experiência sobrenatural. Em Atos 9:3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Só aqui lembrando, o que os irmãos já sabem, mas Atos foi escrito por Lucas. E Lucas ele fala aqui da conversão de Saulo nesse livro dele. Surpreendido pelo resplendor do céu mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou o quê? Cego. Fisicamente. Se pelos argumentos racionais, essa parte aqui, presta muita atenção a essa parte, Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante. E o que o Senhor fala? Saulo, Saulo, por que me persegues? Com sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural pela qual nunca havia passado. Segundo seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou de seu ego arrogante. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e sua obra redentora no Calvário. Então, aqui nessa narração que fala desse encontro com Saulo, no começo fala, que pelos argumentos racionais, Saulo não estava entendendo. Como diz a palavra aqui, na leitura bíblica que nós vimos, no versículo 5, aí na revista mesmo. O que diz no versículo 5? Saulo ele disse assim, quem é Senhor? E o que o Senhor disse? Leia para mim. Eu sou. E aí, que mais? Vamos entender. Dura para te recalcitrar contra os aguilhões. Primeiramente, vamos pegar palavra por palavra. O que é recalcitrar? A ideia de recalcitrar, o que significa? É uma expressão um pouco difícil de entender. Como assim? Recalcitrar contra os aguilhões. O recalcitrar é resistir. É insistir na desobediência. Contra os aguilhões. O que seriam os aguilhões? O aguilhão, ele era aquele que empurrava os bois. Quando o boi não queria arar, quando o boi não queria parar, não queria arar a terra, ele estava recalcitrando, ele estava insistindo na desobediência ali. Então tinha que ir para o aguilhão e vai, O aguilhão era uma vara com uma ponta de ferro, para justamente empurrar ali o boi. E o que o Senhor quis dizer com isso? Paulo, dura para te recalcitrar contra os aguilhões. Por muitas vezes, Saulo ali, ele recalcitrou, ele insistiu em desobedecer ali, aos aguilhões do Senhor. Então, por essa insistência em não reconhecer, em não querer se submeter, então ele teve que ter um encontro com o Senhor. O Senhor mesmo teve que permitir algo acontecer, teve que se encontrar com Paulo, permitir até uma cegueira física nele para acordar ele, para abrir os olhos espirituais.
cegar ele fisicamente para que os olhos espirituais dele fossem abertos. Meu Deus, será que tem que chegar a esse ponto? Né? Aquela pessoa que não quer, ela insiste em desobedecer, ela não reconhece o Senhor como Salvador, não reconhece como Senhor, ouve, mas nunca recebe, né? Está recalcitrando, está insistindo em viver na desobediência. E isso eu não estou falando apenas daqueles que não são convertidos, também pega nós. Quantas vezes nós recalcitramos, insistimos em estar fora da vontade do Senhor? O Senhor nos chama para algo e nós insistimos em não obedecer. Então, será que vai ser necessário o Senhor te impactar de alguma forma, como impactou a vida de Saulo, com algo desagradável? Gente, ficar cego 3 dias. Ficar cego 3 dias. Ele nunca tinha vivido essa experiência, mas foi algo que Deus fez para que ele começasse a entender, né? E apareceu a ele pessoalmente. Então que Deus não precise agir dessa forma conosco, né? Da gente insistir em não obedecer, da gente insistir em rejeitar, né? Pessoas que rejeitam, não querem. Então Deus vai ter que impactar de alguma forma, porque Deus quer salvar. Não porque Deus é ruim, de forma alguma. Deus, ele é bom. E por ele ser bom, muitas vezes ele tem que permitir algo para nos acordar. Para acordar aqueles que estão recalcitrando, insistindo em desobedecer, né? Estão indo contra a vontade do Senhor, conhecendo, mas não se submetendo. Então que Deus nos livre, né? De ter que agir de uma forma assim, que para nós, muitas vezes a gente pode enxergar, meu Deus, mas por que isso aconteceu comigo? Vive recalcitrando, não é verdade? Então, vamos ficar com esta lição aqui. A iniciativa de Jesus. Só lembrando, tá, gente? Mas a graça do Senhor alcançou a Saulo. Mesmo com tanta rebeldia, desobediência, nós somos assim muitas vezes, rebeldes. Mas, gente, olha, se não fosse a graça de Deus, a misericórdia, a gente já estava, só o pó, né? Mas graças a Deus pela graça dele. E foi essa graça que alcançou a Saulo e a nós também. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Então, primeiramente, vamos lá. Primeiramente, o impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Ele não esperava. Quanto menos ele esperava, né, aconteceu algo na vida dele. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem irracional e bem relacionado com ali a casta sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém. Para quê? Para perseguir os seguidores de Jesus, com o mesmo rigor em Damasco. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, né, na cegueira ali, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. Antes de passar para o 3, posso fazer a pergunta número 1, que está dentro aqui? Na pergunta 1 diz assim: o que Lucas narra em Atos 9:3? Experiência sobrenatural. Isso, então, no capítulo 9 ali está a experiência que Saulo teve ali no caminho de Damasco, né? E a graça salvadora se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios 2:8, ele diz, o que ele diz? Vamos ler? Pela graça Sois salvos. Vamos ler? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós. é o quê? É dom de Deus. É um presente de Deus. Não é porque eu mereço, ou você merece, porque nós merecemos, porque somos bonzinhos, porque
não somos, né? Mas é pela graça. Né? Então ninguém pode se achar merecedor, não, ninguém merece, né? Mas a graça de Deus, ela nos alcançou. Vamos lá, na Epístola a Tito diz também, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E quando fala todos, é todos. Não é só aqueles que aparentemente são bonzinhos, ou aqueles que já nasceram no lar cristão. Não, a salvação é para todos, até para aqueles como Saulo, né? Pessoa que olha difícil, mas a salvação é para ele. Por mais que essa pessoa que você conhece recalcitra, insiste, não quer, zomba de você, mas a salvação é para essa pessoa também. E a graça de Deus pode alcançá-lo, né? Pensa em uma pessoa difícil. Pensa numa pessoa difícil. Aí, pensou? Veio à mente alguém difícil aí? Né? Agora seja sincero. Quem pensou no seu próprio nome? Nós somos, as pessoas mais difíceis somos nós mesmos, né? Mas a graça de Deus nos alcançou. Vamos lá. Essa graça é o favor imerecido de Deus em que sua justiça é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui o mérito todo é de quem? De Jesus Cristo. Aos Romanos ele escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados de Deus, sendo justificados. Teve que pagar? Não, foi de graça e pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, é em Cristo Jesus. A salvação do homem é só através de Jesus Cristo, né? E hoje está fácil dessa lição aqui, porque todos da casa já crentes há muito tempo, ouvintes da palavra. Então, é pela graça, só por Jesus Cristo. A solução do mundo é Jesus Cristo, não tem outro caminho. Aqui, então, o mérito é de Cristo. Aos Romanos ele escreve, eu já li, né? Ou seja, a graça é favor outorgado, concedido aí por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ela foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador de sua vida. Então, uma outra lição que fica aqui, né? Não basta apenas eu conhecer a mensagem de salvação, né? Eu não sei, talvez alguém pela internet pode estar ouvindo, alguém que ainda não é cristão. Não basta só esse conhecimento da salvação, de Jesus. Ah, eu conheço Jesus, né? Eu amo Jesus, mas já confessou Ele como seu Salvador? Já reconheceu Ele como seu Senhor, como o único que pode te salvar? Né? Então, Saulo, ele teve sim o seu intelecto ali tocado, conheceu, mas agora ele tinha que responder a esse conhecimento, né? Ele confessou Jesus como Senhor, mas também o Salvador da sua vida, né? O que ele diz lá? Deixa eu ver se tem aqui na leitura bíblica. Olha aqui, ó, quer ver? E ele disse: quem és, Senhor? Então ali ele já estava reconhecendo o Senhor, né? Jesus como o Senhor. Quem és, Senhor? Vamos lá. O resumo daqui, ó. Jesus teve a iniciativa de transformar Saulo. Essa conversão se deu... Eu estou lendo certo, gente? Tá, impacto deu uma experiência. Ah, não, peraí, gente. Eu acho que eu pulei aqui, né? Essa é síntese. Não, tá certo. Essa conversão se deu pelo impacto de uma experiência sobrenatural. Vou fazer a pergunta 2. Pergunta 2. Disso que nós acabamos de falar. Qual é o ponto de
partida da salvação de todos os homens? Exatamente. Né? É a graça de Deus. Então começa com a graça. Agora temos que responder a esta graça. Né? Como que nós respondemos? Com arrependimento e a fé, que é o que nós vamos ver agora. Ok? Então, gente, só antes de entrar aqui no ponto 2, nós temos que viver, cada um tem que viver a sua experiência de encontro com Jesus. Cada ser humano. Tá? Não importa se o pai, se a mãe é cristão, mas você que é filho, tem que conhecer, tem que ter a sua experiência com Jesus, ter o seu encontro com Jesus Cristo. Mesmo que seja de um lar cristão, mesmo que cresceu na igreja, mas tem que ter o seu encontro com Jesus Cristo pessoal. Tá bom? Saulo e a doutrina bíblica da conversão. A conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metanoeo, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar, né? Esse sentir remorso, gente, eu sou mais a essa definição aqui do Novo Testamento, que a ideia de você sentir a tristeza pelos próprios pecados e você, corrigir. Porque muitas vezes eu posso sentir um remorso, mas só por remorso, né? O arrependimento não é um simples remorso, mas ele é uma mudança, é aquela tristeza pelo pecado. E você mudar e não praticar novamente, né? Então vamos lá, no Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. Então, se pecamos, sentimos tristeza pelos pecados e temos o desejo de mudar, né, de corrigir, então houve um verdadeiro arrependimento. E é a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. É a contrição do coração, desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Isso é obra de quem? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é uma obra dele. Isso é obra dele, então. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ok? Somos salvos. A salvação é oferecida a nós. Confessei a Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Estou justificada. Mas existe aí um processo que é também a conversão, que é começar a mudar as atitudes, sentir tristeza pelo pecado. Isso o Espírito Santo vai trabalhando. Ela assinala o início do despojamento do velho homem e aponta para o revestimento do novo homem. 2. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. E a gente vai pegar como lição essa transformação aqui. Vamos lá. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhes os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhe o quê? Os olhos espirituais, onde ele pôde enxergar então aí quem era o Senhor, para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural e impactante o fez indagar ao Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, olha agora, Saulo ele vai demonstrar uma completa resignação, ou seja, uma completa submissão à vontade soberana de Cristo. Então aí a vontade dele começa a mudar também. Ele já não quer mais viver para ele mesmo, mas ele agora vai viver para Cristo. Já parou para pensar se os seus desejos mudaram depois que você conheceu a Cristo? Os seus desejos estão mais para as coisas desse mundo ou mais para
ou mais para fazer a vontade de Deus? Com relação a almas que precisam ser salvas como você foi, né? Que isso a gente possa refletir. O meu desejo, eu tenho trabalhado para quê? Para satisfazer os meus desejos, os meus confortos? Ou como Paulo, eu tenho me desgastado para fazer outros a conhecerem a Cristo? É de se pensar, não é verdade? Porque muitas vezes a gente não quer ter o trabalho de evangelizar uma alma, de trabalhar nela, de insistir. A gente não quer ter esse trabalho, vamos ser sinceros. É trabalhoso você estar pregando a palavra para alguém que não quer, né? E muitas vezes, ali com os nossos olhos carnais, a gente acha, não, isso aí não, esse é perdido mesmo. Não, nós acabamos de ver que a salvação é para todos. Mas vamos refletir. Como que está a nossa vontade? Os nossos desejos? Nós trabalhamos para quê? Vivemos para quem? Para nós mesmos? Só para a nossa família? Ou vivemos para Deus e para o próximo? E o próximo, né, como já foi ministrado a nós aqui, o próximo é aquele que está próximo. Aquele que você convive no seu dia a dia, né? Então, vamos refletir na nossa vontade. É a nossa vontade ou é a vontade de Deus agora? Amém? Vamos lá então. Continuando, a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque da experiência sobrenatural do resplendor de luz sobre seus olhos transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava, né, que Paulo rejeitava. Agora, esse mesmo Cristo que foi rejeitado por Paulo estava fazendo dele apóstolo, gente. Como vimos, a verdadeira conversão. O que é a verdadeira conversão? Como você sabe se você é verdadeiramente convertido? É quando, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. Então, essa é a verdadeira conversão, né? Quando há a tristeza pelo pecado e a mudança, né? Converte e não volta mais para o mesmo pecado, né? Isso é conversão. Que nós precisamos refletir sobre isso também. Nesse tempo de caminhada que nós temos, será que nós estamos convertidos? Pelo tempo de caminhada, nós estamos convertidos? As nossas atitudes mudaram? Se você era nervoso, como fala? Aquela pessoa que causa intrigas, mudou isso na vida? Mudou? Está convertido? Então, a conversão é essa. A gente reconhecer atitudes pecaminosas e dá uma meia volta e converte. Vai para o Senhor, né? Então, muitas vezes, uma palavra de conversão impacta a gente. Nós, que já temos um bom tempo de caminhada. Porque muitas vezes a gente tem 10, 15, 20, 30, 40 anos e não nos convertemos. É possível isso? Claro que é possível. Uma pessoa conhecer a Cristo há mais de 10, 20, pode morrer na igreja e não ser convertido. Isso é possível e grave. Imagina que frustração. A gente passou o tempo todo da nossa vida na igreja e percebemos que não nos convertemos. Porque vivemos uma vida recalcitrante, né? Uma vida insistindo na desobediência. E quando começa a acontecer as coisas na nossa vida, a gente não sabe por quê. É por causa da nossa insistência em não querer se converter, em não querer fazer a vontade de Deus, né? Isso é triste. É triste mesmo. Então, a gente vai sair daqui hoje pensando nisso. Eu estou convertida? Que área da minha vida eu tenho que converter? Que eu não estou convertida, né? A gente tem que se envergonhar. Ainda mais nós aqui que já temos muito tempo de caminhada. É uma vergonha mesmo a gente não mudar certas áreas da nossa vida. Amém? Vamos lá, continuando então.
mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo efetuada na vida do pecador. Gente, é obra de quem? Do Espírito Santo. Então, se eu não estou convertida, significa que eu não dou lugar ao Espírito Santo na minha vida. Muitas vezes nós ouvimos discursos falando, não, é o meu jeito, eu sou assim, desde... Não, mas espera aí, você encontrou Jesus agora, não é você, é o Espírito Santo na sua vida. Então, se, eu sou assim, quem quiser que me aceite assim, então peraí, então o Espírito Santo não tem lugar na sua vida. Se nós pensamos assim, então alguma coisa está errada, Não estou dizendo que o Espírito Santo não está em você ou em mim. O Espírito Santo está sim em nós, mas muitas vezes nós não deixamos Ele fazer a obra dele, para que nós venhamos nos converter, mudar. Amém? Como obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito no interior do homem, que implica tudo isso aqui, 3, mudança de pensamento. O seu pensamento tem que mudar, a minha vontade tem que mudar, minhas ações e nossas ações precisam mudar. Uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. É o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para Ele em quê? Arrependimento e fé. Amém? Tudo bem até aqui? Então, qual é a resposta que o homem deve dar à graça? Já que a graça é o ponto de partida. Que resposta que nós temos que dar então a essa graça? 2 coisas. Primeiro é o arrependimento e depois a fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Amém? Não é chato, gente, a gente ser a mesma coisa a vida inteira? A gente tem que buscar ser sempre melhor, Sempre converter. A gente tem que se converter a cada dia. Cada dia a gente tem algo para mudar, Com alguma pessoa a gente tem algo para mudar. Na forma de falar, na forma de olhar, na forma... A gente tem que mudar todos os dias, Não se conforme em ser o mesmo todo dia. Senão vai virar uma vida monótona, uma vida chata. A gente tem que buscar, gente, sempre melhorar. Claro que com a ação do Espírito Santo, Não vai fazer isso sozinho. Senão a gente vai ficar mais frustrado ainda. Vamos lá. Em resumo, a conversão do homem começa no arrependimento e perpassa a transformação pessoal. Uma pergunta aqui. 3. O que significa arrepender-se? Em uma palavra, em uma expressão. Arrepender-se é o quê? Mudança de mente. Muda de direção. Tá bom? Dá uma meia volta. Então arrepender-se, tristeza pelo pecado. Sente tristeza pelo pecado e muda, de mente aí e de atitude. Esse é o arrependimento. Vou perguntar 4. E o que é a verdadeira conversão? Tá ligado ao arrependimento aí, gente? A verdadeira conversão, então, é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento do homem dar meia volta a Deus, tá bom? Então, conversão só acontece com arrependimento. Essa é a verdadeira. Não com um simples remorso, Porque eu posso sim me entristecer, Com o pecado, mas de repente eu posso querer praticar novamente, a mesma atitude, então não teve arrependimento. Foi só um simples remorso. Então isso não é conversão. Número 3. As 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Número 1 é a faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. Então, primeira coisa, ao ouvirmos a palavra, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Enquanto não tiver esse reconhecimento, ou seja, eu tenho que me despojar de toda arrogância, de todo orgulho e reconhecer. Não, eu sou pecador. É a primeira coisa, a mudança aqui na mente, o reconhecimento, tá bom? De que você é um pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos
será justificada diante de quem? Pelo quê? Por obras da lei. Por quê? Pela lei vem o quê? Tá. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas não é a lei que vai nos salvar, né? Eu reconheço que eu sou pecador e abandono esse pecado. Faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Percebe que esse tópico 3 aqui está repetindo tudo que nós já falamos aqui na conversão de Saulo, né? Porque essa experiência de Saulo aqui, a gente pode tomar como base para ensinar sobre, né, a conversão. E a conversão é isso aqui mesmo. É a mudança de sentimento na vida interior, que se manifesta aí pela tristeza do pecado, né? Olha só que interessante esse versículo. 2 Coríntios 7,10. Está escrito. Leia para nós, pastor. Pastor que está perto aí. Porque... não, acho que está na revistinha mesmo. No 2 do 3. 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Isso. Então aqui, ó, na faculdade das emoções, né, de que maneira, quando nós sentimos tristeza pelos pecados antes cometidos, né, essa tristeza, ela vai gerar arrependimento para quê? Para nossa salvação. Mas essa é a tristeza boa. É uma tristeza segundo Deus, né? Então, tristeza não é um sentimento ruim, se for uma tristeza vinda de Deus, porque é a tristeza pelo pecado que vai gerar então a nossa salvação. Agora, esse mesmo versículo fala de uma tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo aí nos leva à morte, aí não tem salvação. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado. E ele vai rogar por misericórdia. Olha o que ele diz. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, eu queria aqui nessa oração, né, um verdadeiro arrependimento, uma tristeza pelo pecado. Faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora fazer o quê? Exercer a sua vontade. Ok, entendi a salvação, reconheci que sou pecadora, mas tem mais uma coisa. Agora eu preciso me submeter à vontade de Deus. Não foi isso que Saulo fez? Olha aqui, ó. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Já parou para pensar? Como que você pode viver para a glória do Senhor? Já parou para pensar nisso? Através daquilo que você faz no seu dia a dia, no seu trabalho, né? No seu trabalho, seja o seu trabalho numa empresa, né? No seu trabalho em casa, no seu trabalho na escola, onde você passa a sua vida. Já parou para pensar, né, como que você pode fazer isso para a glória do Senhor? Para a glória de Deus? Né? Os irmãos sabem que nós glorificamos a Deus com o nosso trabalho secular? Não é porque é um trabalho fora da igreja que eu não vou glorificar a Deus. O meu trabalho é muito mais lá fora do que aqui dentro, né? Eu posso subir aqui e ministrar várias lições. Estou trabalhando aqui na igreja. Amém, glória a Deus por isso. Mas o nosso trabalho é muito mais lá fora. Porque os perdidos estão lá, tá? Os perdidos estão lá. Aqui a gente se abastece, né? Para que nós possamos dar lá. Então, no seu trabalho, você vai glorificar a Deus. Na sua escola, você vai glorificar a Deus, né?
Crianças, estudem, dê o seu melhor, né? Busquem boas notas, porque isso vai glorificar a Deus, tá? Então busquem estudar verdadeiramente, dê o seu melhor em tudo que você fizer. É um trabalho, é uma lição de casa, é uma tarefa que o professor te passa na escola, crianças, né? Faça o teu melhor, que você vai estar glorificando a Deus, né? É no seu trabalho, irmão, irmã, dê o seu melhor. Isso vai glorificar o Senhor. Então, a conversão é isso. É o entendimento, nas emoções, você sentir a tristeza pelo pecado, mas também agora é nas suas vontades. Nós temos que desejar, gente, se isso não está em nós, então nós temos que orar, rogar a Deus para que essa vontade, para que a nossa vontade seja a vontade dele, que você e eu venhamos desejar a vontade de Deus. Fala sério, né, gente? Quantas vezes a gente vive para nós mesmos? Na maioria dos dias, gente, nós temos uma vida confortável e buscamos uma vida mais confortável. A gente quer ter sempre, não, né, assim, não é errado, a gente querer ter sempre o melhor, tá? A gente quer viver no conforto, mas, gente, a nossa vida